Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tainá e hoje nós vamos falar de história. Mais precisamente vamos falar da Era Napoleônica. Vocês já ouviram falar em Era Napoleônica? Mas você já ouviu falar em Revolução Francesa? Se não ouviu, meu filho, provavelmente tu nem passou pela escola, né? Você não foi alfabetizado. Tô brincando, gente. Mas enfim, vamos falar sobre Era Napoleônica, uma matéria super importante que é estudada logo após o Iluminismo, logo após a Revolução Francesa, porque uma coisa puxa a outra, tá? O que a gente tem para falar sobre esse período? A Revolução Francesa foi um marco muito importante, foi um processo revolucionário, tá? Ela não aconteceu em apenas um dia e ela é considerada importante ao passo que é considerada até um marco temporal, tá? Quando a gente estuda a Revolução Francesa, nós estamos entrando na idade contemporânea, que é o tempo aqui, 2021, que estamos vivendo, tá? Então a Revolução Francesa, ela tem essa importância, tá? Por ser um marco temporal e principalmente por ser, digamos, a cara do iluminismo, né? Ela que promoveu os ideais iluministas. E os ideais iluministas são baseados em quê? São baseados no liberalismo, na individualidade e, de certa forma, na igualdade, tá? Tanto que os lemas da Revolução Francesa são igualdade, fraternidade, verdade, igualdade, fraternidade. Bom, enfim, lembrei agora, né? Aí, enfim, esses lemas, né, eles são importantes porque eles permeiam a cultura que vivemos até nos dias de hoje, tá, gente? O liberalismo, ele vai contra o autoritarismo, digamos assim, a intervenção estatal. Ele é uma filosofia que protege a individualidade da pessoa, né? A liberdade, digamos assim. Claro que isso tudo é muito teórico, tá? E o tema da aula não é sobre isso. O tema da aula é sobre a Era Napoleônica. E quem era Napoleão? Bom, a Revolução Francesa, como eu falei, ela foi um processo que durou cerca de 10 anos, tá? E em 10 anos temos altos e baixos, tá? Os dois principais grupos de burgueses, tá? Que estavam envolvidos nesse processo revolucionário eram os girondinos e os jacobinos. E ao final desses 10 anos, tá? Lá para 1798, 99, a França estava assim numa instabilidade horrorosa e precisava de uma liderança para centralizar aquilo ali, para botar ordem na casa, tá? E quem seria essa liderança, tá? Essa liderança foi Napoleão Bonaparte. Napoleão era o general do exército e ele teve apoio da burguesia, tá? Dos girondinos, né? Tá? Nesse sentido. Os girondinos apoiaram ele e ele lá botou a cara mandando em tudo. Nesse momento, na França, ainda havia um pessoal esperançoso de volta da monarquia. É importante lembrar que antes da Revolução Francesa, aquele período ele era regido por uma monarquia absolutista e como o iluminismo vai contra o absolutismo, é por isso que esse povo aí da monarquia perdeu a cabeça. Tá, aí Napoleão, com o apoio dessa burguesia, aplica o quê? Um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado é quando pessoas do governo aplicam, digamos assim, algo que tá na vontade deles, tá? Não teve uma participação popular massiva, porque se fosse uma participação popular seria considerado uma revolução. E esse golpe de Estado é chamado de golpe 18 Brumário, tá? Isso daí cai em prova, então vocês podem anotar, tá? Golpe 18 Brumário é o golpe de Estado aplicado por Napoleão para assumir o poder na França. Quando ele assume o poder, ele tem o apoio de mais 2 cônsules, tá? Então Napoleão é considerado cônsul também. E nós chamamos esse período, né, que é a primeira parte do governo dele, de consulado, tá? Vocês vão ver que tem 2 períodos importantes, tá? Que é a primeira parte, que é o consulado, e a segunda parte, que é o império, tá? Napoleão, na segunda parte, já é considerado imperador.
para a burguesia. Isso é ótimo, tá? Ela é consolidada como fonte econômica principal do país. E Napoleão toma medidas para aquecer a economia, o que, a princípio, é positivo. Ele cria, por exemplo, o Banco da França, tá? Das suas medidas assim, mais importantes, nós lembramos da criação do Banco da França e da criação do Código Civil, tá? Napoleão, ele quer instaurar um Código Civil para afastar a igreja de certos poderes. Tanto que nesse Código Civil é consolidado, por exemplo, o casamento civil. Antes só tinha validade o casamento religioso. Depois, né, desse feito aí de Napoleão, não. E Napoleão toma medidas que são consideradas boas. Mas, gente, vocês sabem que nem tudo são flores, né? Então ele também toma medidas impopulares, tá? Como eu falei, a princípio, né, quando tudo são flores, né, ele toma medidas que conquistam a população, não só a burguesia, mas também trabalhadores, né, operários. Mas ao longo do tempo ele começa a impor medidas que tiram poderes dos trabalhadores, tá? Como, por exemplo, proibições a greves, proibições a sindicatos. Outra medida que Napoleão tomou também, ele chegou a convocar um plebiscito para saber a opinião do povo se ele deveria ser imperador ou não. E ele teve apoio popular nesse momento. Gente, uma coisa que é importante a gente refletir é que a França, naquele momento, concentrava-se ali em Paris, né? Mas ainda havia muita zona rural. Então, de repente, muitas pessoas nem ficaram sabendo aí desse plebiscito, nem sabia quem era Napoleão. Enfim, a urbanização não era como nos dias de hoje. Uma das coisas mais emblemáticas, tá, do Império de Napoleão é a própria coroação dele. Porque era considerado imperador ou, né, rei, sei lá, supremo, alguma coisa assim, quem era coroado pela igreja. E Napoleão convoca a igreja para fazer sua coroação. Mas no momento da coroação, lá na Catedral de Notre Dame, lá onde pegou fogo, ele mesmo se coroa, tá? Ele tipo assim, pega, coroa e fala: eu me coroo imperador, eu me considero imperador, entendeu? Tipo, como um gesto simbólico para mostrar quem é que ia mandar, tá? A igreja, óbvio que não gostou. Mas ainda tinham relações. Eu não vou dizer que Napoleão afastou totalmente a igreja do povo francês e tirou todos os poderes dele, porque Napoleão não era besta, né? Napoleão era um líder político que realmente entendia de política, era um cara muito inteligente. Então ele sabia que ele não podia banir a igreja totalmente, enfim, assim como a nobreza. Ele tinha um certo apoio popular, mas também tinha pessoas que eram contra, né? Até porque você ser imperador é contraditório aos ideais liberais, tá? Aos ideais iluministas. Porque o iluminismo é contra o absolutismo. Enfim, isso daí também é questão de prova, tá, gente? Bora anotar. Ele adotou como medida, digamos assim, econômica, o protecionismo, tá? Então, ele proibia os franceses de consumir produtos de outros países, principalmente da Inglaterra. Assim, quando não era possível proibir, ele aumentava os impostos, tá? De forma estrondosa. Enfim, isso daí era uma medida que ele tinha para tentar proteger o comércio francês. E no início deu certo, mas vocês vão ver que, como eu sempre falo, né? Nem tudo são flores, uma hora vai dar merda. Como Napoleão já tinha esse ímpeto, essa sede expansionista, né? Querendo expandir os territórios franceses, ele trava uma batalha com a Inglaterra, tá? A Inglaterra é o seu principal inimigo, tá? Nesse momento. E ao travar essa guerra com a Inglaterra, ele perde, tá? Na Batalha de Trafalgar. E como, assim, uma medida para tentar desfazer essa besteira que ele tinha feito, ele instaura o que a gente chama, anota, essa matéria é importante. Ele instaura o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É a proibição total, tá, de comércio da França com outras nações, tá? Com outros países. Quem não respeitasse isso, o que ia acontecer? Gente, foi isso que aconteceu. Aliás,
Portugal tinha uma relação comercial muito forte com a Inglaterra e Portugal não respeitou o bloqueio continental. O que aconteceu? Napoleão invadiu Portugal, tá? E o que a família real portuguesa fez? Veio aqui pro Brasil. Pois é, gente. Então isso daí tá totalmente, diretamente relacionado com a história do Brasil. Algumas pessoas me perguntam por que eu não tenho feito vídeo de história do Brasil, tá? Teve até uma pessoa que pediu pra eu... Enfim, gente, eu não faço vídeo de história do Brasil no momento, porque eu acho que a história do Brasil merece uma importância maior. E eu quero fazer quando eu estiver me sentindo mais bem preparada pra isso, tá? Quero que seja, assim, os melhores vídeos de história do Brasil possíveis. Mas voltando aqui a falar de Era Napoleônica, foi isso que fez a família real portuguesa vir aqui pro Brasil, tá? E o resto vocês já sabem, tá? Ou vão saber aqui com a titia. Mas o bloqueio continental foi uma medida, assim, bem radical, tá? Nesse sentido. Tanto que na Espanha, Napoleão derrubou lá os Bourbon. Ele colocou o irmão dele pra ser rei da Espanha, tá? O cara era abusado. Bom, gente, como eu falei, que nem... né, na felicidade não dura pra sempre. Esses países que tinham relações com a Inglaterra, não podendo comercializar com a Inglaterra, eles começam a enfraquecer economicamente. Ou seja, Portugal, Espanha, a própria Inglaterra, tudo começa a se enfraquecer. E quem ia consumir o produto francês? Então a crise chega na França também, tá? Os anos de glória do início da Era Napoleônica começam a decair. Outra coisa também, Napoleão adorava exigir imposto, tá, desses países. E eles vão pagar da onde? Vai tirar dinheiro da onde? Melhor não responder, né? Aí, um dos países que tenta furar esse bloqueio continental... Gente, desculpa, mas eu acho engraçado, tá? Enfim, que é nossa amada querida Rússia, tá? A Rússia falou, peraí, quem é esse Napoleão? Tá se achando demais. E em represária, Napoleão fala que vamos invadir a Rússia. Só que a Rússia, né, não era boba nem nada. A Rússia esvaziou Moscou, levou todos os suprimentos. E quando os soldados franceses chegam lá, eles não tem como ficar, porque é um frio imenso e eles não têm suprimento, eles não têm nada. Uma tropa que chega lá com cerca de 500 mil soldados volta derrotada, desgastada para a França com apenas 40 mil soldados. Gente, isso daí abalou as estruturas do exército francês. Napoleão ficou com cara de bunda, porque... Daí, esses países, né, Rússia, Polônia, a Prússia, né, enfim, todos os países começam a ficar putos da vida, né, porque tá falando, gente, que esse Napoleão pensa que é, gente? O que ele tá querendo com a gente? Eles formam a chamada Liga das Nações, tá? Para poder colocar Napoleão no lugar dele e, enfim, manda ele calar a boca. Ocorre uma batalha, tá? A Batalha das Nações, que faz com que Napoleão seja exilado e esses países devolvem o trono à antiga monarquia francesa, tá? Então volta a ser como era antes da Revolução. Em 1813, Napoleão é exilado na ilha de Elba, tá? E fica lá. Enfim, os soldados dos outros países levam ele pra lá e tudo. Porém, Napoleão era muito carismático e ele conseguiu conquistar soldados pra fazer ele voltar, né? Olha quem tá de volta. Ele organiza uma marcha até Paris com o apoio desses soldados e retoma o poder na França. Quando Napoleão volta, gente, Napoleão era o terror, né? Então o pessoal tinha medo dele. O rei, né, que tava lá no momento, que era o Luís 18, ele, né, mete o pé, que todo mundo não quer perder a cabeça de novo, assim como os parentes dele. Enfim, nesse momento, Napoleão tenta convencer aos outros países, tá, a Liga das Nações, que ele tá voltando em paz, tá? Nossa, agora eu voltei em paz, não vou mais atacar você. Só que o pessoal não se convence. Em 1815, ocorre a Batalha de Waterloo, e nessa batalha os países mandam Napoleão de volta pro exílio, tá? Mas aí dessa vez é na ilha de Santa Helena, que é até um pouco mais afastada, para dificultar a vida de Napoleão mesmo. E daí
alguns anos depois, Napoleão morre nessa ilha. E assim termina a história, tá? Desse ícone da história francesa, tá? Eu não sei nem como que os franceses hoje em dia veem a figura de Napoleão, sabe? Porque para alguns pode ter sido positivo, para alguns foi negativo, isso é certo. Então, mas não deixa de ser uma pessoa icônica, histórica, que vale a pena você dar uma lida, você conhecer um pouco mais, tá, sobre ele, tá? Como líder militar, que ele foi brilhante, enfim. É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula, tá? De Era Napoleônica. Espero que tenham curtido aí e se inscrevam no canal, curte os vídeos, deixa teu apoio, que é muito importante, valeu? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.